Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso penúltimo episódio da nossa série. O meu nome é Paula Frota, caso você ainda não me conheça, eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz. Bom, a gente já tá ali indo levar as cinzas da Júlia pro mar, fazer esse último rito de passagem, né? Deixar na terra o que a ela pertence, liberar toda e qualquer energia que pudesse haver aqui, que aprisionasse a Júlia de alguma maneira, deixar a Júlia livre, feliz. E a gente estava muito satisfeito com esse momento, a gente estava muito feliz, a gente havia recebido um recado da Júlia muito lindo, né, falando que ela estava bem, que tudo estava tranquilo, que tudo estava sendo perfeito como tinha que ser. Nós estamos já em alto mar, nós já estamos ali navegando para encontrar um lugar para deixar as cinzas da Júlia. Então a gente acha esse lugar. A gente é entre duas ilhas ali, em alto mar, em Ubatuba. A gente para a lancha, ainda em alto mar, e o que acontece de engraçado? A gente não ancora o barco. E o barco ele fica extremamente parado, ele não se mexe mais. Ele não se movimenta, ele fica exatamente aonde a gente sentiu que era o lugar para fazer a cerimônia. E o barco, mesmo sem estar ancorado, ele permanece parado ali. É como se o mar parasse, é como se aquela correnteza que tivesse de um lado para o outro apenas balançasse lentamente aquele barco, mas deixasse ele exatamente no lugar que ele precisava estar. O sol está bem forte, o dia está lindo, o mar está verde, a natureza é exuberante. A gente viu golfinhos ao chegar ali. A gente começa a fazer uma oração, a gente agradece aquelas flores que cederam, né, a sua energia, a sua vida, foram cortadas e por estarem participando daquele momento. A gente começa a cerimônia ali de despedida, de cura, de integração mesmo. A gente começa então a soltar as cinzas da Júlia no mar. Eu canto para ela as músicas que ela gosta naquele momento, eu vou abençoando o dia dela e falando para ela seguir a jornada dela, para ela seguir a vida dela feliz e em paz. Que ela seja feliz, que ela sinta que ela pertence a essa família, que ela pertence a esse lugar e que ela sempre sinta esse amor, né? Porque é um amor que vai acompanhar ela para sempre, que nós sempre que ela precisar, nós estaremos aqui. E quando ela quiser se fazer presente, quando ela quiser vir nos visitar, que ela é sempre bem-vinda. E que a gente sempre vai saber que ela estará lá. O Luiz vai jogando as flores, a gente vai fazendo aquela cerimônia. E ao finalizar tudo aquilo, a gente faz uma meditação, a gente faz uma visualização de estar ali naquele momento, depois que a gente devolveu para a terra o que é da terra, porque esse corpo ele não é nosso, ele pertence a este lugar, ele só nos é emprestado. Depois de compreender que realmente tudo que foi vivido da melhor forma e que a gente fez tudo o que a gente podia da melhor maneira possível e que não tinha nada para se fazer de diferente. De estar feliz com tudo que vivenciamos, da forma que vivenciamos, ainda que os choros, ainda que a tristeza, ainda que a despedida, mas que havia chegado naquele momento e que tudo se fazia sentido. A gente senta ali, a gente começa a fazer uma visualização, emanando amor para todas as crianças que os pais ainda não têm essa condição, que eles ainda não conseguiram perceber que o vínculo não é o sofrimento, não é a culpa, mas o vínculo com os nossos filhos é o amor, que esse cordão que nos liga, ele é muito mais forte do que a morte, de qualquer dimensão que eles estejam, e que ele chega aonde quer que eles estejam. Que sim, que se você conversa, se você acalenta, se você manda um conselho, esteja seu filho desse lado ou do outro, esse conselho chega. Aquele abraço que você quer dar, se você visualiza você dando esse abraço, esse abraço, esse beijo chega. A gente pode não sentir com a pele, mas a gente pode sentir com o coração e a gente pode sentir com a alma. Então a gente começa a emanar esse amor para todas as crianças que estão ali, para todas as pessoas que precisam, que estão do outro lado, que estão sedentas desse colo de mãe, desse acalento, que precisam disso para conseguir continuar com a sua jornada espiritual, sabe? A gente imagina uma tesoura cortando qualquer vínculo de apego, qualquer vínculo de sofrimento, qualquer vínculo de angústia que possa
né, atrapalhar qualquer ser que esteja precisando daquilo, principalmente a Júlia. E ali naquele momento, depois da gente orar, da gente rezar, da gente meditar, da gente visualizar tudo aquilo, aí nosso coração vai se enchendo de alegria, de paz, é uma paz que toma conta, parece que os 4 elementos se fazem presentes, a gente tem o sol, que é como se fosse o fogo, a gente tem a água do mar, a gente tem a terra, a gente tem o vento, a gente tem tudo ali naquele momento, para lembrarmos, né, da onde viemos e para onde vamos, a gente tem toda aquela gratidão e o amor que nos envolve, a gente começa a ter compreensão de que sim, tá tudo bem e tudo foi perfeito como foi. E naquela paz que reina depois de todos aqueles momentos, eu começo a olhar assim ao horizonte e a perguntar: filha, você está bem? Você está feliz? E naquele momento era como se eu pudesse ver a Júlia dançando. Era como se eu pudesse, eu não só sentia, mas é como se eu pudesse ver de verdade ela feliz, ela numa alegria que quase não cabia dentro dela. Como se para ela aquele momento era realmente um momento de desligamento total, de realmente se fechar um ciclo, se encerrar uma jornada, né? Para que outra pudesse começar. E ela estava começando essa nova jornada, encerrando essa da melhor forma possível, com festa, com amor, com alegria, com gratidão. E ao sentir tudo isso, sabe quando você tem seu filho no pré-primário, e ele tá indo assim do pré pra primeira série? Eu não sei quais são as séries que usam hoje, porque já mudaram muita coisa. Mas imagina a formatura do seu filho, seja no pré-primário, principalmente quando eles são criancinhas, ou aquela apresentação de balé, que a sua filha dança toda a coreografia, tudo certinha. Ou quando eles estão entrando na faculdade, fazendo as suas próprias escolhas, ou se formando na faculdade. Seja qual for a cerimônia de transição que o seu filho está passando, em que você olha e fala assim: meu coração está apertado porque ele está crescendo, mas eu estou cheia de orgulho e eu estou feliz por tudo o que está acontecendo, por ver o desenvolvimento, por ver a pessoa que ele está se tornando, por ver, né, esse crescimento e saber que tem muito mais por vir e poder presenciar tudo isso. Se você é mãe, se você já passou por essa experiência, eu acredito que sim, eu acho que você vai saber o que eu estou dizendo, se não, só sinta o que eu estou falando. Ali naquele momento, era como se eu estivesse vendo a Júlia fazer essa transição. É como se fosse uma formatura mesmo. Eu me sinto tão orgulhosa, meu coração está apertadinho de saudade. Eu ainda começo a ver, falo: nossa, minha filha realmente cresceu, ela não precisa mais de mim da mesma maneira que ela precisava antes. Nós conseguimos, nós fizemos tudo, eu fui a mãe que a Júlia precisava eu fui a mãe que ela precisava que eu fosse. Eu dei conta de ser, sem me anular, sem deixar de me acolher pelo caminho, sem deixar de aprender o que eu precisava aprender, eu consegui. E ali eu senti tanto orgulho e compaixão por mim, compaixão e orgulho do Luiz, que nós sempre estivemos juntos, nós demos conta de fazer tudo isso, por mais desafiador que tinha sido. E eu senti muito orgulho da minha filha. Mas assim, é uma coisa que é quase que inexplicável. E aquele sentimento foi tomando conta de mim. A gente ficou ali, passou o dia no barco, depois a gente começou a regressar. Quando a gente estava para começar a voltar, enquanto estávamos ali meditando e fazendo todos esses movimentos, a gente de repente vê uma borboleta que não vinha da terra pro mar, né? Ela estava vindo de alto mar em direção à terra. E até o barqueiro falou: gente, eu nunca vi isso acontecer, é impossível. Primeiro que borboleta não dá conta de voar tanto. Segundo que ela não está saindo da terra, ela está saindo do mar, da onde ela veio. E como quase que um milagre, a gente ri, se delicia com aquela cena daquela borboletinha branca passando na frente de nós 4, ali de nós 5, né? Contando com o barqueiro. A gente admira aquele momento. E de repente, como o barco estava parado, um monte de gaivotas começa a pousar no barco, a pousar na água em volta do barco, em cima da gente quase. E ali nesse momento da natureza se manifestando, estando ali, é como se nós estivéssemos em tanta comunhão com tudo que estava acontecendo, estivéssemos tão em paz e tão sincronizados com tudo, que não tinha diferença, não tinha dimensão, não tinha distância, a gente estava em harmonia. E ali eu consegui entender o que é vivenciar essa paz, o que é estar presente no momento presente, o que é estar em harmonia com tudo o que está à nossa volta, o que é dar valor, de fato, àquilo que importa.
O que é de fato ter apego e cuidado com aquilo que não é efêmero, que são essas nossas emoções, que são os vínculos que temos com as pessoas, são os vínculos que a gente leva para onde quer que a gente vá, que é o vínculo de amor, de respeito, de gratidão, de estar disponível, de servir ao outro naquilo que ele precisa e não no que ele quer. E que o outro está para nós naquilo que nós precisamos e não naquilo que queremos. E ao entender tudo isso e aquilo fazer total sentido, a gente começa então a regressar para a terra de novo, a gente começa a voltar, né, para a costa. A gente desce, aquele dia se finda, a gente tá em êxtase. Eu quase que não consigo dormir de tanta alegria que toma conta de mim. Agora eu consigo dizer com certeza, meu coração está alegre, meu coração está feliz. Eu realmente consegui e a palavra que eu sinto para isso é orgulho. Sabe? É de fato olhar para mim e falar assim, cara, eu sou incrível. Eu dei conta, não é que eu dei conta mesmo? Eu não cheguei a acreditar em não, mas eu dei conta. E essa é uma sensação muito boa, é uma sensação muito gratificante. A gente sabe que, óbvio, como tudo na vida, ela não vai durar para sempre, mas é gostoso a gente aproveitar e curtir cada momento quando esses momentos acontecem, para nos momentos difíceis e desafiadores a gente lembrar deles e falar assim, eu já dei conta ali. Eu já senti isso, eu sei que eu sou capaz de sentir de novo. Eu só preciso respirar, ter paciência e viver um momento de cada vez. Eu preciso olhar para aquilo que de fato importa. Quais são as formas que eu tenho para olhar para esse momento desafiador? Qual é a melhor delas que eu consigo nesse momento? E a cada segundo perguntar, eu posso olhar diferente? Eu posso fazer diferente? Eu estou pronta para seguir diferente? Se eu ainda não estiver pronta, me acolher e tá tudo bem. Mas sempre na certeza de que eu já vivi aquilo, eu já experimentei aquilo, então eu sou capaz de viver e experimentar de novo. A gente regressa, a gente conta para as pessoas da nossa família como foi mágico, como foi incrível, como tudo aconteceu. E ali há um divisor de águas. A gente começa então, diante de tudo que foi vivenciado, que foi dito, de tudo que a gente vem experimentando ao longo desses 6 meses, dessa certeza no nosso coração de que estamos ali, né, que somos espíritos de fato, vivendo uma experiência nessa terra, né, uma experiência material, que nossa casa, que o nosso tempo não é aqui é só uma passagem a qual precisamos permanecer, que temos o que aprender, que temos o que vivenciar, que a dor é sim uma ótima professora, ela é uma professora extremamente amorosa, porque apesar de nos maltratar em alguns momentos, ela não desiste da gente. Caso a gente não aprenda uma lição, ela volta de novo, ela volta mais uma vez, até que a gente consiga compreender. Então, ela é uma professora muito sábia e muito querida, porque talvez ela seja a única que não desiste da gente, assim como o amor. Ele também não desiste de nós. Ele está sempre ali rondando, esperando você enxergá-lo. É como se ele fosse uma pessoa tímida no canto da sala, totalmente disponível e aberto para você conversar com ele. Mas ele é tão tímido que você precisa ir até ele, ele não consegue vir até você. Porque tem muita gente, talvez tenha muito barulho, ele é mais do silêncio, ele é mais da paz. Então, ali naquele momento, voltando para casa e compreendendo tudo isso, a gente brinca que essas experiências que a gente viveu e tudo aquilo, os recados que foram chegando, os sonhos que a gente foi tendo, eles são quase que uma ruptura, como se eles rompessem uma barragem. A gente já vinha, desde que a gente descobriu a cranicenose da Júlia, se questionando sobre o que havia do outro lado do caminho, como o que era espiritualidade, no que a gente acreditava, o que fazia sentido ou não. E havia então chegado o momento da gente realmente aprofundar isso. Eu e o Luiz, a gente retorna e a gente começa então a desenvolver essa nossa espiritualidade. A gente começa a olhar para nós como seres espirituais que somos e a gente começa então a buscar conhecimento. A gente começa a estudar em casa, a gente começa a ler o livro dos espíritos, a gente começa a querer entender mais, a gente começa a perceber essa reforma íntima que nos é tão primordial e que nos é tão importante, e que de alguma forma a gente já vinha começando a fazer quando eu me proponho a vivenciar a maternidade, para eu poder me deixar pelo caminho, eu já começo essa reforma íntima. Ela é fácil? Não. Ela é gostosinha? Também não. Mas acontece que eu não vou ser perfeita ao longo dessa minha vida. Os defeitos que eu tinha lá e que eu venho melhorando, eles continuam fazendo parte de mim. Eles são quem sou, né? Eu não sou só luz, eu também sou sombra.
E essas sombras, elas fazem parte de quem eu sou. A grande questão é, quem vence a batalha a cada dia? Há momentos em que essa sombra, ela às vezes toma mais conta e ela vence. Mas para qual eu quero olhar mais? Para as minhas luzes, para as minhas conquistas, para as coisas que eu estou melhorando um pouquinho mais. Eu não quero terminar essa vida sendo perfeita. Eu quero terminar essa vida sendo só um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Eu não quero terminar essa vida sendo a pessoa que sabe fazer tudo, que compreende tudo. Não, eu só quero ser melhor do que eu mesma. Eu só quero vencer as minhas próprias batalhas, ser um pouco menos egoísta, um pouco menos controladora. Eu quero amar mais, eu quero olhar mais para a dor do outro e entender que tá tudo bem ele sentir a dor dele no tempo dele. E que quando ele precisar de um abraço, eu posso não concordar com o que ele fala ou com o que ele sente, mas eu posso estar ali para dar o meu abraço, o meu aconchego, para falar uma palavra amiga, para ser exemplo numa direção, que talvez eu ainda não seja perfeita, mas eu esteja um passo à frente daquela pessoa. Então a gente entendendo tudo isso, entendendo que nós somos dentro da nossa vida, a gente percebe que ser útil dentro da nossa própria existência, olhar para nós e dar utilidade para quem somos, da maneira que somos, e tentar ser um pouquinho mais e melhor a cada dia, faz com que o luto seja algo mais fácil de lidar, mais tranquilo, mais amoroso. Quando a gente percebe que o outro que tenta vir e nos tirar daquela dor, nos distrair, ou fala às vezes até coisas grosseiras que machucam o nosso coração, na verdade aquela pessoa ela tem uma inabilidade de lidar com as próprias dores e com as nossas próprias, porque talvez ela ame e goste tanto da gente que ela não consegue ver a gente sofrendo e dar o tempo que a gente precisa para chorar e para respirar. E que tá tudo bem, e que a gente não tem que fazer no tempo do outro, a gente pode fazer no nosso tempo. A gente pode chorar, a gente pode sentir a saudade, mas a gente pode fazer tudo isso sem a culpa e sem o peso. A gente pode fazer tudo isso através do amor e da gratidão, lembrando que é muito mais importante do que se foi vivido e que ali aquela pessoa só se fez presente, fosse no ventre, fosse por dias ou horas depois do nascimento, por meses como foi a Júlia, por anos como são algumas crianças, por décadas como são alguns filhos ou algumas pessoas queridas. Não importa o tempo. Mas que se em algum momento ela se fez presente e você tomou consciência da existência daquele ser, daquela alma, é porque ela te ama e ela quer ser amada por você de alguma maneira. E que esteja ela onde estiver, você pode emanar amor, você pode abençoar, você pode fazer uma oração e que essa oração vai chegar. E que essa é a melhor forma de conexão que nós temos uns com os outros. Né? Que a melhor forma talvez não seja compreender tudo que o outro tenha que passar ou tudo que nós vivemos, mas seja aceitar tudo aquilo que vem, da forma que vem, e entregarmos o nosso melhor diante daquilo. E que esse melhor, se ele estiver sempre focado naquilo que a gente tem de amor, de respeito, de gratidão, pronto, já está valendo. E no dia seguinte a gente tenta ser um pouquinho melhor, e no outro dia a gente tenta ser um pouquinho melhor. E isso já vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida, já vai deixar as nossas dores mais leves e talvez vai transformar essas dores não só em feridas, mas lugares abertos por onde a luz possa entrar dentro do nosso coração. A gente está aqui no nosso penúltimo dia e eu adorei dividir tudo isso com vocês, eu adorei compartilhar toda essa minha história com vocês. E foi muito importante para mim reviver, chorar, me emocionar, mostrar para as pessoas que não é não sentir saudade, não é não chorar, mas que vai além disso, que nós podemos sim ser mais e melhor, cada um dentro do seu contexto, da sua consciência, que a gente pode sim amar além da morte e que nossos vínculos com aqueles que amamos é sempre o amor, é sempre a gratidão, e não é a dor ou a culpa, não é o sofrimento. Era isso que eu queria passar para todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, nesse vídeo de encerramento, onde eu quero trazer um pouquinho mais para vocês sobre essa minha percepção em relação aos outros, em relação ao luto.